Você já parou para pensar no que significa a promessa de Jesus e de que ele voltará? E o que isso muda em nossas vidas nos dias de hoje? Você já parou para pensar nisso? No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus nos traz uma promessa que traz conforto e esperança em tempos de incerteza, pois ele voltará. Pois hoje vamos explorar 3 pontos-chaves dessa passagem, que nos lembra o propósito de Jesus e o impacto dessas promessas em nossas vidas. Está pronto para saber esses 3 pontos que vai impactar a sua vida hoje? Bom, um dos primeiros pontos que eu quero passar e fazer com que você venha entender é que nós temos uma promessa eterna de um novo lar. Então, no versículo 14, de 2 ao 3, ele fala bem assim, ó, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então, aqui Jesus Cristo ele nos está dando uma promessa de que ele nos está oferecendo um grande lugar. É interessante que esse versículo, muitos cristãos sabem, muitas pessoas conseguem decorar esse versículo, mas a gente não consegue ter um entendimento real na nossa mente, fazer meditar sobre esse versículo. O que eu queria te dizer sobre essa passagem, dessa promessa que Jesus Cristo deixou para as nossas vidas, que tem lugar, significa que aos meios, às nossas lutas, às nossas dificuldades nas vidas, quando nós cremos nessa passagem, a gente consegue passar por esses meios de tribulação mais tranquilamente, porque o nosso foco vai estar focado de que nós estamos nesse mundo, mas que nós estamos nesse mundo somente de passagem e que nós realmente vamos chegar a um outro local que Jesus Cristo nos deixou preparado, que realmente lá será a nossa casa e que nós viremos viver eternamente. Bom, então eu deixo a pergunta. Você já parou para pensar o que é ter um lar, a sua casa, juntamente com Deus? Parou para pensar e meditar sobre essas coisas? Então, medita, faça isso hoje. O segundo ponto que eu quero te falar é do caminho e da verdade e da vida, que fala em João 14, versículo 6. Que diz bem assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem nos traz que Jesus Cristo ele não só promete em voltar com a gente, mas sim que também ele fala que Jesus Cristo ele é o único caminho. Então, enquanto ele ainda não veio, ele é o único caminho para que nós viemos ter a vida eterna. Então, ele é o caminho para tudo sobre nossas vidas, não somente pela salvação, mas também ele é o caminho para todas as áreas de nossas vidas, para que nós viemos estar nele. Então, se você coloca Jesus Cristo como um único caminho, então você consegue lidar melhor com a sua vida no seu dia a dia. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para você: como você tem vivido à luz dessa verdade? Então, para meditar, como é que você tem vivido sobre tudo isso que você está ouvindo nesse momento? Bom, indo um terceiro ponto, e não menos importante, o que ele fala também sobre o Consolador. Então, no Evangelho de João, no capítulo 14, 16 e 17, ele diz o seguinte, que eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Ou seja, então, Jesus Cristo ele prometeu de deixar o seu Espírito Santo, que é o Consolador, sobre nossas vidas. Enquanto ele ainda não veio nos buscar para o seu lar, para o local que ele tenha separado para as nossas vidas, então ele deixou o seu Espírito Santo sobre nossas vidas para que venha estar conosco dentro de nossas vidas, o seu Espírito Santo, para que através desse Consolador nós viemos saber passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelo momento de tristeza, de ansiedade, pelo Consolador, ele vai nos fortalecer e saber passar por todas as lutas, as dificuldades da vida que nós vivemos nos dias de hoje. E também, através do Consolador, faz com que nós viemos estar com esperança nele, nessa sua promessa, fazendo com que nós viemos estar na terra com alegria, com paz, com amor, conforme Jesus Cristo diz que através do Consolador, ele dará a paz que ele nunca deu para o mundo, mas que somente para os que seguem ele, que tem caminho que é Jesus Cristo. Então, esse Espírito Santo é que está sobre nós para que a gente venhamos estar firme caminhando com ele, com o Consolador. Então, eu faço uma pergunta para você. Você tem buscado o Consolador?
tem buscado o Espírito Santo para que sempre ele venha estar conectado com você, tendo aquela intimidade espiritual mais próximo do Senhor Jesus Cristo através do Consolador? Então, se você ouviu essa palavra aqui, fica aqui a pergunta e eu falo para ti: busca o Consolador, esteja sempre com o Espírito Santo dentro de você, com fé e com a palavra de Deus, porque Jesus é o único caminho e ele tem nos entregado o Espírito Santo para as nossas vidas, tá bom? Bom, então, só recapitulando sobre tudo que eu falei aqui para vocês, então nós vimos que Jesus nos promete um lar eterno e nos revela o caminho para Deus e nos dá o Espírito Santo para nos seguirmos até Jesus Cristo vir nos buscar realmente. Então, se esse vídeo realmente foi bom para você, então não saia dele sem você deixar o seu like aqui. E se você curte conteúdo cristão, segue aqui esse perfil do Facebook. Bom, então para me finalizar esse vídeo aqui, eu deixo para vocês e falo para vocês que Jesus Cristo, sim, ele irá voltar. E aí então, estamos preparados para tudo isso? E então você pode estar melhorando a sua vida espiritual assistindo esses outros vídeos que eu tenho aqui para vocês e vou deixar aqui no canto para você assistir, acompanhar, se edificar, aumentar mais sua fé e ter mais o Consolador mais próximo de vocês. Então, fala.